estão mais distantes, pode se aproximar mais. Irmã Elisa ali, passando fio sozinha. Vem aqui pro calor humano, mais próxima de nós. Venha. Estou de olho nos adolescentes aqui. Os adolescentes gostam de fazer culto no sábado, gostam de emendar com uma campa dentro, né? Vai ter que ficar de olho aberto, hein? Ô Estevão, ó, você botou o capuz, eu tô de olho em você aí, viu? Cochilar, não, nem pensar. Gente, vamos começar nosso tempo aqui, então, tá? Aproveitar aqui o que temos aqui em vista para essa manhã. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos mais uma vez por estarmos aqui nessa manhã. E muito bom estar aqui para estudar, Pai, coisas do Teu reino, da vida cristã, da caminhada de ser filho Teu nesse tempo, nessa época, nessa geração. E obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade. Obrigado pelo café e abençoa-nos aqui agora, Senhor Deus, que a gente tenha um tempo abençoado na Tua presença e aproveite tudo aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós queremos, desejamos e precisamos. E assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Bem, é isso. Gente, antes de ir a fundo aí, começar mesmo, só uma ressalva importante, tá? A IBD de férias, principalmente, é uma ocasião que a gente tem aí para participação, para interação. Mas como a gente tem sempre aí bastante coisa para cobrir, vamos sempre ficar de olho aí, porque quando a gente estiver numa zona de comentários e participações que meio que já foi preenchido há algum tempinho, só ficar de olho para a gente aproveitar tudo, porque senão para a gente aqui, né, é maravilhoso participação na EBD, né? Mas às vezes assim a gente tem um compromisso também de 1 horinha de aula aí, e aí isso nos ajuda, tá? Então é importante recapitular isso aqui. Estamos nesse tempo nosso aí, então, nesse mês, de refletir sobre o que somos, por que somos. É importante a gente saber por que a gente está aqui. É só por causa do endereço? Estou numa igreja batista, o que isso implica? Não é? São só formas diferentes de liturgia, né? Enfim, essa é a nossa proposta que a gente tem se proposto esse mês. Recapitulando aí, princípios e distintivos, né? Esse mês a gente está se dedicando a observar aquilo que nos distingue, aquilo que nos caracteriza e ter consciência disso, principalmente sobre hoje, tem a ver com isso, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Lembrando que princípios são verdades fundamentais que orientam nossas crenças, atitudes e ações e que sistematizam a nossa fé, a nossa prática. Eles dão sentido, eles fazem base e a partir deles a gente vai construindo todas as demais coisas. E o que nós já vimos nesse mês, nas 2 primeiras aulas? Nós já vimos esses 5 princípios. Então, Jesus, Ele é o Senhor de todas as coisas, da igreja, das nossas vidas, não é? A Bíblia como única regra de fé e prática, e uma igreja que tem a sua origem em Cristo e que configura a reunião dos regenerados. E o último tópico que a gente viu na semana passada, o sacerdócio universal de todos os crentes. Então foi isso que a gente viu e hoje nós vamos ver mais 2 princípios, nós vamos aproveitar aqui nessa aula de hoje, tá? Hoje o nosso assunto primeiro aí tem a ver com liberdade de consciência, é a nossa pauta. E gente, eu quero começar aqui trazendo por que a gente vai falar de liberdade de consciência, né? Liberdade é um conceito muito pronto para nós hoje, que a gente já é de um tempo em que isso já foi amadurecido e já é real. A gente já nasceu num tempo assim. Deixa eu perguntar, tem alguém aqui que tem mais de 75 anos de idade? Erga suas mãos. O João Batista, irmão Olga Teres, Deucleto, né? Acho que mais uma mão ali eu vi. Ou seja, há 75 anos atrás, foi feita, né, o assinado da Declaração dos Direitos Humanos, lá aquela coisa da ONU e tudo mais, do qual o Brasil é signatário. E ali é o que? É um resguardo, é uma defesa dos direitos humanos, das liberdades e por aí vai.
Então isso tem 75 anos e a nossa grande maioria aqui já nasceu num tempo em que isso já era uma realidade, por exemplo. Então a gente já está acostumado com esse conceito todo de liberdade. É claro que o acontecer disso tem um outro transcorrer, não é? Porque, por exemplo, alguém jovem como nossos adolescentes aqui vai ter uma dada experiência de liberdade muito diferente do que outros que viveram já muitos mais anos de vida e viveram outros momentos. Hoje, por exemplo, a nossa liberdade, vamos dizer assim, a nossa consciência às vezes pode ser confrontada dependendo de algo que você acredita, e quando você vai compartilhar, não é? Principalmente na internet, né? O outro não aceita, né? Aquela coisa toda e tal. Só que houve um tempo, e muitos aqui das outras gerações sabem disso, que, por exemplo, o simples fato de você ser dos crentes, o bicho pegava. Algumas cidades, alguns rincões do Brasil aí, porque era perseguido mesmo. Nossa, você é louco, mano. Dos crentes aí, aquele lá se converteu. Tinha cidade que você era excomungado, o padre perseguia, coisas do tipo. Alguns aqui, mesmo tendo menos de 75 anos, viveram tempos assim, porque é um processo de amadurecimento. Mas, vias de fato, a gente precisa entender que liberdade hoje é um conceito muito assumido, muito presente, muito real, não é? Na verdade, nós já estamos numa época em que já estamos para além da liberdade, que é o que? Vira libertinagem, o excesso disso e tudo mais, não é? Mas algo que daí, aí a gente vem falar assim, olha, um dos princípios da Igreja Batista é a liberdade de consciência, nós vamos ver aqui hoje. Aí rola até aquele assim, a liberdade? Sério? Por quê? Nem faz tanto sentido assim, não é? Parece aquela coisa assim, parece que estava faltando um assunto para eles botarem nos princípios, aí eles acharam, mas vamos botar, é legal, né? Liberdade de consciência. Claro que é liberdade, todo mundo é livre, a gente vive essa realidade, a gente nem sabe direito o que é perseguição, né? Mas aí a gente precisa entender que nem sempre foi assim. E aí hoje a gente vai precisar dar uma passada boa com relação à nossa história para mostrar por que isso é um princípio batista. Mas então para hoje, pastor, passou, hoje não é importante. Não, é super importante sim. A questão é que esse tópico da liberdade, às vezes ele é muito diluído, ele é muito sutil. E às vezes nessa sutileza ele pode sofrer prejuízos, né? Então isso é importante, é algo que a gente precisa aí entender, tá? Então vamos lá, gente. Eu vou passar aqui por algumas questões aqui sobre a nossa história para a gente entender por que isso veio a se tornar parte dos nossos princípios batistas aí, tá? A gente precisa voltar lá na época da Reforma e pensar no mundo ocidental. A Igreja Batista surgiu no século XVII, mais ou menos na primeira década dos anos 1600 lá. Foi naquela época que a Igreja Batista surgiu por dois nomes fortes aí que a gente tem na história da igreja, que foram Thomas Hughes e John Smith, né? Mas a Reforma Protestante é do século XVI. Um século antes. Então hoje a gente lendo assim, parece assim, século XVI, essa dá a impressão assim, está tudo ali, né? Como se fosse de um ano para outro, simples assim, né? Não, a gente está falando de um século. E um século muda muita coisa, tem muita coisa envolvida, tá? Então assim, muitas coisas do que aconteceram nesse século tiveram impacto, e aí a gente precisa entender isso aí. Vamos lá, gente, o que era o mundo ocidental daquela época, né? Da Reforma, que surgiu os batistas e tudo mais. Tudo que nós experimentamos em termos de cultura, de sociedade, vem desse chamado mundo ocidental. O que é o mundo ocidental? É o mundo que veio a partir do Velho Mundo, da Europa. Tá? Naquele tempo existia também o Oriente, essas coisas tudo mais, mas não era aquela coisa. O que a gente tem como matiz, né, como base mesmo, veio dessa realidade. Na época da Reforma, quem que mandava no mundo? Né, antes da Reforma? Era a Igreja Católica. A Igreja Católica mandava e era para valer. E não era só na religião, era num campo político também. Porque você tinha os reinos, mas os reis eles eram totalmente, eles eram obedientes à igreja, porque todo mundo queria estar de bem com a igreja.
Afinal de contas, se você não estivesse bem com a igreja, você estava mal na fita, porque a igreja representava Deus. A voz do Papa era a voz de Deus. Então, se o rei não andava na linha, ele ia ser excomungado. Excomungado pelo Papa é mais ou menos assim, ó, acabou, você não vai para o céu quando você morrer. Então, todo mundo naquela época pensava assim, todo mundo tinha essa forma de entender a igreja nessa hegemonia aí, tá? E aí surgem então os reformadores. Quando a gente pensa na reforma, a reforma é o século XVI, não é? Martinho Lutero, 1517. Só que não foi assim, olha, estava vindo ali a igreja católica, todos aqueles rumores tal, e aquela coisa, toda aquela dominância, aí chegou Martinho Lutero, tirou a espada, as 95 teses na porta da igreja, aconteceu tudo. Mas começou a acontecer um movimento de consciência, que durou aí uns 3 séculos, mais ou menos. Os primeiros foram os valdenses, foram lá no norte da Itália, no século XII, que eles começaram o quê? Porque esse negócio de entender o que é certo e o que é errado começa sempre assim, lendo a Bíblia. Então o pessoal começou a ler demais a Bíblia, vira um problema, entendeu? Porque a Bíblia revela, a Bíblia é a verdade. Então assim, começou com os valdenses, lá depois veio o Savonarola, nos outros séculos vieram John Wycliffe, John Hus, é tudo um pessoal que começa, os chamados pré-reformadores, gente que começou a olhar e falar assim, peraí, mas a igreja está fazendo um monte de coisa, mas quando a gente olha para a Bíblia, uma coisa e outra não se conversa, porque no reino de Deus isso tem que acontecer o tempo todo. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Então eles começaram a olhar e falar assim, não está certo isso, não faz sentido a isso. Mas a igreja era de um tempo que o quê? Era o tempo da Inquisição, era o tempo da luta, o tempo de vai para cima, a igreja reativa àqueles que estavam querendo se opor a ela. Só que daí a gente precisa pensar, gente, sempre se lembrar que o quê? Esse era um tempo muito complicado no mundo, tá? Hoje a gente tem essa consciência do individual, essa consciência dos direitos, essa consciência do respeito, da opinião. Naquele tempo não era assim. Naquele tempo era o esquema goela abaixo. Quem manda e os outros mais acatam e acabou, e receba e ponto final. Não tinha essa noção apurada do individual, da liberdade. Ou seja, as coisas elas eram resolvidas na pancada mesmo. Era no embate, não é? Essa construção de respeito relacionada ao homem, a visão individual dele era totalmente inexistente, e nem havia em meio às pessoas essa consciência do respeito, né, do individual. Mas aí começa com os pré-reformadores, depois vem Martinho Lutero e chega a reforma, e eles começam então a transitar nesse caminho aí de reformar. A ideia dos reformadores não era assim, vamos largar a igreja católica e vamos surgir aqui os protestantes e vamos fazer um novo movimento. Não, eles queriam reformar a igreja, eles queriam ajustar o que estava errado. O problema é que a igreja não queria ser reformada, né? Mas era o caminho que eles tinham. Só que o que acontece? Eles vêm para fazer tudo isso, eles não queriam sofrer essa ruptura, e aí você vai ter os principais nomes da reforma lá, daquele tempo lá, que são os reformadores de fato: Lutero, Calvino, Zwinglio também muito correlacionado ali a Calvino, e Henrique VIII, né, da Inglaterra, foram os nomes principais. Só que daí começa a acontecer uma coisa, né? Na medida em que surgem as reações, isso começa a abrir a mente do pessoal. O pessoal começa a ir atrás desse negócio de ler a Bíblia, porque antes o pessoal nem lia a Bíblia só era em latim. Só o clero, só o pessoal que dominava a leitura da Bíblia e tudo mais. Por isso que a igreja ela era hegemônica. Só que daí começa a se tornar interessante esse negócio de estudar a Bíblia, de entender as coisas. E aí, esses quadros são os principais, só que começa a rolar uma efervescência. Muita gente vai atrás de entender as coisas como elas devem ser, os princípios que a Bíblia traz, as noções. E aí isso começa a dar muito conflito. Muito conflito. Não só entre a Igreja Católica e os que estavam em contraposição à Igreja Católica, mas até em meio ao pessoal que estava reformando, começa a dar muito conflito entre eles também. Porque daí um começa a olhar, batismo é assim, não é assim.
Batiza a criança. Não, mas espera aí, batiza a criança mesmo? Não, tem que mergulhar. Não, não tem que mergulhar. E hoje a gente entra num assunto assim, a gente dialoga, né? Só que era um tempo difícil no mundo, o pessoal não tinha diálogo. O pessoal resolvia a coisa no tapa. Eu estou usando o tapa para deixar leve, mas era, estão entendendo? Eu não estou falando da turma assim de Jesus, eu estou falando no meio dos reformadores. Sabe por quê? Porque assim, pastor, eu não gosto de filosofia. Tudo bem, você não pode gostar de filosofia, mas todo mundo está debaixo de uma corrente filosófica, de um jeito de entender o mundo e reagir ao mundo. E nesse tempo aqui a vida era roots, era raiz mesmo. O pessoal não sabia divergir, não sabia lidar com essa opinião diferente, não sabia entrar na resenha, não sabia discutir, não é? E até entre os reformadores, esse ambiente todo, porque assim, tinha a turma que assim, vamos reformar então. Aí tinha uns, não, vamos mudar umas coisas. Aí tinha os caras que falavam assim, não, vamos mudar, vamos voltar. Os anabatistas, por exemplo, a galera da reforma radical, eles queriam voltar para a igreja primitiva. Vamos rasgar tudo, destruir tudo, a gente não é subordinado a governo nenhum, vamos mudar tudo. Uns mais radicais, uns não queriam entrar para o exército, uma doideira, e começou a dar muito conflito, começou a dar muita briga. Teve briga na Alemanha que durou 30 anos, gente, entre a igreja católica e a Rapa, não, entre os reformadores mesmo, esse ambiente todo, e a coisa começou a pegar fogo, coisa sanguinária. Lá em Calvino, lá a linha calvinista, mais lá na linha de Genebra, lá também, eles foram fundar uma cidade, um modo de governo na cidade de Genebra, na Suíça lá, mas a base de muita perseguição. Aí você fala assim, nossa, mas como pode o povo que estava se voltando para a Bíblia viver por perseguição? Era o jeito que eles pensavam, era o jeito que eles costumavam lidar com a realidade. Eles herdaram um modo de pensar, de lidar com as coisas só desse jeito. Hoje, para a gente que tem uma consciência muito diferente, para a gente é absurdo isso. Mas para aquela galera, era um velho oeste antecipado, né, naquele momento lá. Então, gente, começou a ter muita luta, muito conflito nesse sentido. Para vocês terem ideia, a primeira igreja batista lá dos Estados Unidos, veja só, isso é Europa. Quando a gente fala de Estados Unidos estava sendo colonizado pela Europa. Mas o conceito que havia, né, presente, né, sempre foi atribuído aos Estados Unidos, que era o novo mundo, porque era o lugar onde o que não dava certo na Europa lá, os caras viajavam, cruzavam o oceano, vão fazer a vida por lá, novo mundo. Mas lá, por exemplo, teve um pastor jovem de 24 anos, que ele, na cidade dele, ele foi e falou assim, como é isso? Como é que o juizado, o magistrado comum, civil, está decidindo aqui não só questões civis, mas está decidindo também questões religiosas? Está errado isso. Ele questionou isso. Sabe o que aconteceu? O cara foi expulso da cidade dele. Expulso não é assim, olha, você está sendo gentilmente, né, a se retirar da cidade, né? Ele foi expulso para valer mesmo, foram os índios que salvaram ele. Então era o tipo de mentalidade que a gente tinha no mundo, né? Aqui os adolescentes são com os problemas de ordem, né, incomum. Só que daí o que acontece? A gente precisa pensar que é toda uma época que está acontecendo a reforma, mas o mundo todo está mudando muito. E tem outra coisa que começa a mudar muito também, que é exatamente essa questão de como o homem é visto. Porque a gente tinha ali na Idade Média, a Igreja Católica mandando em tudo e tudo mais, ela dominava, ela era detentora do poder pela imposição no braço forte, não é? A gente tinha um mundo dominado o quê? Pelo dogmatismo religioso. O que é isso, né? É o dogma relacionado assim, os dogmas da igreja governavam tudo, então a igreja decidia cada mínima questão. A igreja ela era associada ao Estado, era tudo assim. Só que começa a rolar muitas mudanças nessa época ligado ao que? Ao campo do pensamento, a mentalidade, a forma de ver as coisas. Então, alguns momentos, alguns movimentos que eu listo aqui, começou a acontecer, né? Primeiramente, o humanismo. Nessa época que começa, na época da reforma, começa a acontecer algo na Europa também chamado renascentismo, que é esse sair da caixa, esse abrir a cabeça, né? Racionalismo vai acontecer também no século XVII, mais tarde vai acontecer o iluminismo.
Mas o que está acontecendo nesses movimentos aqui? Essa ideia de que assim, como que a igreja monopoliza tudo, manda em tudo, todo mundo tem que calar a boca, todo mundo tem que obedecer? Não, o homem ele tem o seu espaço, o homem alguns vão reativamente à igreja, vão romper com tudo isso, o homem está no centro de todas as coisas, tudo deve acontecer dessa forma, e é dessa maneira que isso influencia esse momento também. Porque daí, é aí que a gente vai entender, por exemplo, a Igreja Batista, que ela surgindo, ela vai trazer esse teor da mudança, da reforma e tudo mais, mas a gente vai viver esse princípio que é tão fundamental, sendo forjado do respeito à opinião, porque era um tempo que o pessoal não sabia respeitar. Hoje a gente conhece gente de outra igreja, a gente comunga, a gente participa, a gente diverge em umas coisas, mas a gente dialoga. Naquele tempo o pessoal era ultra radical mesmo, e por isso que eles rompiam para valer, eles partiam até as últimas consequências nesse sentido mesmo, né? Então, é por isso que a Igreja Batista vai vir forte nessa linha da liberdade de opinião, da liberdade de consciência e no respeito e tolerância ao diverso, não é? E tudo isso, né, sendo um marco da igreja, um princípio, não é, que tem a ver com os outros princípios também, faz base para outros princípios, e a gente vai ver. Mas esse é um legado, hoje isso é normal entre as igrejas, mas esse é um princípio batista, esse princípio que a gente pode dialogar, que a gente pode sim transitar dentro de uma zona de liberdade, construir e por aí vai, tá? Então, liberdade de consciência, opinião e expressão. Hoje para a gente isso é muito óbvio, hoje isso para a gente é muito pronto, mas a gente vai pensar numa igreja histórica que trouxe isso numa época em que a galera era totalmente reativa, a galera não queria saber disso, não é? E isso tem muito sentido aí para nós, tá? Então a gente tem uma frase aí que vai estipular bem isso, né? Sobre esse conceito. A liberdade individual é a afirmação histórica do direito e da responsabilidade inalienáveis de cada pessoa em se relacionar com Deus, sem imposição de credos, interferência do clero ou intervenção do governo civil. Então, para a gente ler uma frase dessa, dá até vontade assim, de falar, sério, vamos para a próxima, né? Mas por que tudo isso surgiu? Porque houve esse tempo do qual a igreja surgiu, em que as pessoas não tinham consciência, elas eram só assim, ó, senta aí, cala a boca, escuta e obedece, não é? Porque o governo civil interferia na mentalidade, na consciência das pessoas. O clero intervia também na forma de pensar, com os dogmas também. A imposição dos credos era algo assim, tá aqui e você tem que aguentar isso, você tem que corresponder a isso, né? Então, é algo do qual faz parte. E aí, gente, por que liberdade? Não é? Liberdade porque há condições para isso, a gente precisa pensar nisso. Às vezes, esse conceito de liberdade assusta muito, porque é mais ou menos assim, mas você vai dar liberdade, e aí, o que você vai fazer depois? Do ponto de vista de quem governa, de quem legisla, muitas vezes é tentador o quê? Coibir a liberdade. Porque quando você coíbe a liberdade, você tem o quê? Você tem controle. Só que há condições para isso, e isso é algo do qual a gente precisa trazer e aproveitar para nós também. Vamos pensar Jesus. Jesus chama os seus discípulos, não é? Tem uma referência boa aqui. Só que no rol de Jesus, por exemplo, dos 12 discípulos, né, os estudiosos, alguns apontam isso. Há esse campo em que você tinha Mateus, que era um cobrador de impostos. Um cobrador de impostos, na conjuntura de Israel daquele tempo de Jesus, ele era meio que assim, pró-Roma, ele estava junto com o pessoal ali. Mas você tinha gente ali que estava meio na contramão disso, e estava todo mundo ali. Por quê? Porque o reino de Deus é maior. A consciência daquilo que é transitório aqui não determina sobre aquilo que é do reino de Deus. A gente vai até aproveitar melhor isso adiante também, não é? Então, há condições para isso. Por que não há problema para nós em experimentar essa liberdade? Porque você tem os outros princípios que atuam também juntamente com esse princípio. Não tem problema eu ter liberdade se Jesus é o meu Senhor, ok?
Se você acredita que Jesus é o Senhor, se você acredita que Jesus é o Senhor, se você acredita que Jesus é o Senhor, e eu acredito que Jesus é o Senhor, quem é que é o Senhor? É Jesus. É Jesus que é o Senhor. É o Senhor sobre mim, é o Senhor sobre você. Quem é que manda? Quem é que nos orienta? Quem é que nos abençoa? Quem é que nos ajuda? É Jesus. Há algum problema de liberdade nesse sentido? Estando em Jesus, estando em Cristo, estando debaixo do senhorio de Jesus? Não. Se a gente busca e serve e tem como único guia de fé e prática a Bíblia, você tem, eu tenho, todos temos. Algum problema? Que a Bíblia é a fonte de autoridade. Não é alguém, não é um nome, não é uma pessoa. A gente já viu esses dias. Se a gente entende que toda essa construção dessa igreja veio de Jesus, e a igreja, ela é a reunião dos regenerados, poxa, estamos em casa, estamos tranquilos para experimentar a liberdade. Porque até para fazer, isso a gente viu na semana passada, até para fazer parte dessa igreja, é algo da consciência, não é algo que foi imposto a você. Quando um bebê vai lá ser batizado, o bebê ele tem a opção de falar assim, eu quero ser batizado. O bebê tem condições disso? Ele faz alguma coisa da consciência dele? Não faz. Por isso que a gente não batiza criança, por exemplo. Porque o bebê ele não tem como tomar decisão disso. Assim, é doce, é lindo, os pais desejam melhor, quem vive isso, tal, essa coisa tal. Só que não deixa de ser uma coisa imposta. Entenderam? Porque daí a criança ela vai ser batizada, ela vai ser levada ali aos passos, lá da igreja católica, dos sacramentos, tudo mais, aquela coisa ali, ela vai ser um pouco a pouco ali e coagida a todos aqueles momentos, mas ela não é levada à consciência, né? Se todos somos ministros, sacerdotes diante de Deus, debaixo do senhorio de Jesus, há problema em ter liberdade? Não, porque não há dominância. Percebe a noção do que a Igreja Batista veio propor? Veio nessa linha de falar assim, olha, a gente está aqui, a gente vai olhar para o Senhor. Isso é lindo, é bacana ver, porque quando a gente vai para a Bíblia, vai ler Atos, vai ver a primeira experiência da igreja, é uma experiência assim, eu acho isso fantástico. Os apóstolos, mas se você tinha os apóstolos, eles mandavam o negócio. Não, eles mandavam o negócio. Eles estavam ali servindo ao Senhor, todos servindo porque eles aprenderam com Jesus. Precisa escolher os diáconos lá. O que eles falam para o pessoal? Isso é um texto bonito, os diáconos sabem bem. A gente precisa escolher os diáconos, eles têm que ser assim, A, B, C, D, E, X, Y, Z, critérios. Vão lá, vão trabalhar, escolham lá e está tudo certo e vamos tocar o barco. A gente vai aqui ensinar e vocês vão servir. Os apóstolos estavam lá, não, eu sou apóstolo, nós somos apóstolos, nós vamos escolher só os nossos amigos aqui para ser os diáconos. Não, é reino de Deus, é a igreja de Jesus, é a consciência, a gente tem que trabalhar e primar pelos critérios. Então, não há problema em você ter liberdade, porque há condições para isso, os outros princípios, eles atuam nisso aí. E também, diga... Batista, quando ela lida com essa questão da liberdade, ainda tem assim uma coisa que ajuda muito a colocar assim as coisas num nível só, que é a assembleia, né? E quando há divergências assim quanto à liberdade de pensamento, tem a assembleia para ajustar tudo, né? E a maioria vencer. E apesar que os que perdem ficam bravos, tudo, mas tem um princípio, né? A maioria sempre tem razão. Muito bom, Annalise. A semana que vem, a gente vai ver isso. A gente vai ver exatamente porque os princípios a gente tem tentado apresentar de uma forma que vão um consolidando para o outro, progressivo, né? Mas exatamente isso. E por quê? Porque os batistas são mais bonitos, eles são melhores que todos, aí eles fazem assim? Não, porque a gente vai ver referência disso em Atos. Se você tem uma comunidade aqui, em que a gente crê que o Espírito Santo está em todos os salvos aqui, por que tem que chegar um manda-chuva, é ele que vai mandar? Não, a gente está entendendo a voz do Senhor. Por quê? Porque às vezes você, a gente pode falhar numa leitura nossa, mas aqui é a igreja reunida no interesse só, que não é o interesse meu, não é o de vocês, não é o deles, interesse de Jesus. A gente vai buscar a direção de Jesus, porque Jesus é o Senhor da igreja. Simples assim. E a gente olha para Jesus, olhando para a Bíblia, que é a nossa única fonte de autoridade. Então a gente tem toda uma base aqui boa, segura, confortável para dizer assim, vamos fazer tudo isso acontecer junto.
Não é um poder hegemônico, não é um nome, não é uma história que vai fazendo tudo isso acontecer. Então, exatamente tudo isso tem a ver com essa realidade, né? Aí essa parte que eu disse aí, né? Então, algumas coisas importantes aí que a gente tem a ver aí, né? Pensando nesse princípio, né? Liberdade para os outros e diante dos outros, ou seja, a mesma liberdade que eu tenho para mim, eu tenho que zelar, eu tenho que defender, eu tenho que lutar para o outro também, né? Porque às vezes é gostoso pensar em liberdade quando eu estou pensando na minha liberdade, mas às vezes eu quero impor aos outros. E não é assim. Gente, nem o nosso Deus é assim. Deus, ele coage a gente à obediência. Não coage. Só que tem muito servo de Deus que quer ser melhor do que Deus. Deus não coage ninguém, ele quer impor, ele quer fazer na marra, na força. Nosso Deus não é assim, não é? Então respeitar os credos alheios e liberdade para pregação, assim, a gente tem a liberdade para divulgar nossas ideias, trocar nossas ideias. É por isso que os batistas, eles gostam da assembleia, a assembleia pega fogo lá, resenha, um fala uma coisa, outro fala uma outra, mas a gente ama esse ambiente da boa conversa, da discussão. Tem que ser crente, não pode querer, né, vir para a assembleia, não sendo crente, vai perder a cabeça. E acontece muito, né? Infelizmente, é triste, né? Mas assim, não é o normal do reino de Deus. O reino de Deus, assim, há espaço para isso, porque a gente é cristão, porque a gente está buscando um interesse maior, porque a gente está submetido ao mesmo Senhor, porque eu não estou querendo fazer prevalecer minha própria vontade, eu estou submisso ao mesmo Senhor que você, e o interesse não é o meu interesse particular, eu sou manda-chuva lá na minha casa, e ainda assim é uma parceria, uma sociedade, né? Tem sócio lá, né? Cadê a sócia ali? Estou vendo a sócia ali, né? Então é outra resenha, né? Mas assim, é isso que a gente tem, essa liberdade. Por que Batista ama EBD? Porque EBD é esse ambiente que a gente está aqui, está construindo junto, a gente ensina, a gente dialoga, a gente constrói, a gente se provoca dentro de textos bíblicos, ideias, confronta, um opina o outro. É isso. Porque assim, é a beleza do corpo de Cristo, da gente interagir, da gente sair melhor disso, porque tem coisas que eu preciso e vocês vão produzir e provocar na minha vida, e eu na vida de vocês. Não é? Liberdade de pregação nesse sentido de falar, de defender, não é? E para isso, gente, é preciso de fato ser livre, não é? Porque o ser humano, ele gosta às vezes de muleta. O ser humano, ele ama esse negócio de ter alguém para, né? Às vezes fica mais fácil quando eu tenho alguém para dizer o que eu tenho que fazer, né? Às vezes as pessoas assim, tem uma frase moderna que eu tenho muita dificuldade com relação a ela, esse negócio de fulano de tal me representa. Peraí, me representa? Porque as pessoas gostam disso do quê? Agora o que aquele fulano falar tá dito e eu não preciso mais nem pensar, é Google. Qualquer coisa procuro o fulano de tal que ele tem a resposta prontinha para mim. Aí não, você nem está pensando, você está dependendo, se o outro for pro buraco, ele vai te levar junto, ele vai agarrar você, vai levar você junto. Não é por aí. Uma das coisas que a gente tem defendido muito nesses dias é o quê? Essa importância do domínio bíblico, de conhecer a Bíblia, para você não ser enganado, para você não ser manipulado, para não ter gente falando assim, olha, não precisa ler a Bíblia não, vem comigo que eu tenho para você. Que isso, irmão? Os irmãos de Beré, eles são elogiados por quê? Porque eles estão lá ouvindo Paulo, o apóstolo Paulo, eles falam assim, deixa eu ver se é verdade o que esse Paulo está dizendo aí, né? Mas é preciso, de fato, ser livre, ter esse relacionamento com Deus por si só. Porque, gente, já pensou, somos uma nação, um povo de sacerdotes, mas tem gente que está querendo viver no cabresto, não está querendo buscar o Senhor, não está querendo se relacionar com Deus, está querendo amadurecer diante de Deus. Nós temos esse acesso direto a Deus, nós vimos isso na semana passada, isso é maravilhoso, isso é algo do qual deve nos dar essa liberdade, essa leveza, isso é edificação para o corpo, simples assim, porque em meio a muita troca a gente sai melhor disso, a gente sai aperfeiçoado disso. Só que o povo adora, às vezes, assim, deixa uns ali, a gente escolhe e vamos que vamos, né? Aquele traço que é muito antigo, característico dos batistas, assim, o povo que domina a Bíblia, conhece a Bíblia, por quê? Porque ama a Bíblia e cada um tem que ter o seu entendimento, a sua história, o seu amadurecimento com Deus, o seu aproveitamento com Deus, né? Mas tudo isso experimentado num ambiente de liberdade, nós vemos aí. E tem um princípio, né,
uma ideia bem bacana que os batistas defendem muito, né? No essencial, a gente precisa ter unidade. Tem coisa, gente, que assim, não é assim, cada um tem sua opinião. Por exemplo, o senhorio de Jesus Cristo. Jesus é Senhor. É isso que, por exemplo, distingue o que para nós? Os nossos irmãos de outras denominações e quem está no caminho desviante. Porque se a pessoa começou a interferir, se a igreja começou a sair de campos que são inegociáveis, que são essenciais, que não se muda, aí não dá para consentir, não dá para aceitar, não é? No essencial a gente tem que ter unidade, a gente tem que estar fechado na mesma conta, na mesma história, né? Mas nas opiniões, o que é esse opiniões, né? É um campo secundário, assim, das outras coisas assim que são individuais, liberdade, não atingiu naquilo que é essencial, você vai ter modos diferentes de ver e que o outro enxerga, e em tudo isso deve ser respeitado. E em tudo um ambiente de amor que permita a gente, em busca do essencial, na unidade, mas respeitando as liberdades o tempo todo, não é? Então essa é uma máxima aí batista, que é muito dito, né? E é muito provocado para todos nós aí, para a gente sempre levar. Entre esse universo das muitas igrejas, já chegou a irmã Elisa, nesse universo das muitas igrejas, isso é essencial para nós, porque a gente geralmente prefere estar num extremo ou no outro, né? E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais disso, mas assim, ou a gente tipo assim, não está nem aí com nada, todos são irmãos, está tudo beleza, né? Ou senão a gente começa a se achar a última bolacha do pacote, não respeita o outro, não tem tolerância, não tem nada de convivência, de respeito mútuo, de acato, de tentar construir o outro, né? Então a gente precisa ter esse amor para dominar bem esses extremos e buscar o caminho que a gente deve seguir, que é um caminho da ponderação. Melisa? Pastor Leandro, a beleza do Evangelho, quando você lê Atos, a beleza que está ali é a união, né? É a união dos irmãos, é o foco que eles têm. O foco deles é Jesus Cristo. E hoje nós precisamos viver isso. Qual é o nosso foco? Qual é a nossa visão? A gente está falando tudo sobre os batistas, né? Explicando tudo direitinho. É ler a Bíblia, não tem outro caminho. Por que há tanta divergência? Você não entende seu irmão. Por quê? Porque não lê a Bíblia. Você não tem seu momento devocional, você não tem sua comunicação com o seu irmão, falando da palavra, falando da Bíblia. Não precisa ser só na igreja, nem deve ser só na igreja. Deve ser mutuamente. Quando vocês se encontram, quando a gente se encontra com o irmão, a gente sempre tem que ter algo para falar para esse irmão da palavra de Deus, daquilo que eu li, daquilo que Deus passou para mim, daquilo que eu aprendi. Então, essa é a diferença. Então, eu fico olhando e falando assim, mas por que a gente não vive Atos? Por que a gente não vive? Por causa disso. Porque lá eles tinham aquela união, aquele desejo maravilhoso de fazer a vontade de Deus. Então, a liberdade deles era servir a Deus. E todo mundo respeitava um o outro, respeitava as opiniões, né? Respeitava as opiniões. E eu falo assim, no crescimento, e todo mundo ia crescendo, amadurecendo espiritualmente. É igual hoje, irmãos, se a gente não ler, não estudar, não aprender a conhecer Jesus, quem Ele é, a gente vai ficar aqui anos e anos e anos, enrolando e não saindo do lugar. Não sair do lugar e não reconhecendo a soberania de Deus, e a gente não tem um foco. Nós temos um foco que é aprender, reconhecer Jesus Cristo. Porque nós não falamos que a gente tem que ser parecido com Cristo? Mas se você não lê a Bíblia, se você não estuda a palavra, você jamais vai ser parecido com Cristo, né? Exato. Então é isso que a gente precisa. Boa. Na igreja primitiva, eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Aí a gente lê isso, dá a impressão assim, todos juntos, todo mundo tinha a mesma opinião, tudo igualzinho, tudo uniformemente. Não, eles tinham o mesmo foco e eles estavam fechados ali nisso. E era isso que permitia a eles ter esse convívio de crescimento em comum. Por exemplo, uma coisa que é muito clara para nós, assim, quem é de Jesus, né? Não vai ser essa pessoa que assim, ela vai se achar dona da verdade, ela vai querer catequizar e ensinar o mundo, né?
dos pastores que eu acompanho muito, que, enfim, me edificam muito, eu acho fantástico. Às vezes eu vejo eles dando um testemunho, contando um caso, assim, eles dizendo assim: olha lá, eu já ensinei muita coisa no passado, eu falava muito isso, só que daí chegou um dado momento, um dia Deus falou comigo, um dia Deus usou um contexto, tal, e eu vi que isso aqui precisava de um ajuste aqui, né? Por quê? Porque é assim o reino de Deus. Mas para isso, ele tem que amar a palavra de Deus, a congregação tem que amar a palavra de Deus, a troca precisa, porque o interesse dele não é sustentar o ego dele. Eu já vi pastor também assim, que mudou de opinião, só que é sempre na base assim, ele está sempre certo. Então ele nem reconhece que ele muda de opinião, entendeu? Porque ele é sempre o certão da história e vai ferir o ego dele. Ele está sempre, porque a ideia é sempre o quê? Dominar, impor a dominação do outro. E não é. Se o foco é Jesus, é a busca a Jesus. E se em algum momento, a gente vai ver em algum outro detalhe aqui também sobre isso, se em algum momento as correções vão surgir, porque o Espírito vai nos aperfeiçoar a vontade de Deus. Estando focados em Jesus, a gente chega lá. Agora, o grande problema é quando a gente quer tornar o nome da igreja maior que tudo, a nossa doutrina, a gente se acha o máximo, a gente se acha melhor que os outros, a minha opinião é mais forte que o outro, e a gente não, pior de tudo, não estuda a Bíblia, né? Porque quando a gente começa a achar tudo isso, a gente está se distanciando da palavra de Deus. Aí a gente vai virar uns tremendos, uns egocêntricos, distanciados de Deus, e a gente está direcionado à nossa própria queda, porque afinal de contas a gente está construindo algo humano, né? Volto a dizer o que eu disse lá na primeira aula, assim, de que assim, olha, o que nos torna batistas não é assim, a gente é o batista, porque afinal de contas nós dominamos a palavra de Deus, nós amamos a palavra de Deus, nós buscamos. É esse o diferencial. O diferencial é buscar a palavra de Deus, é se aprofundar na palavra de Deus. Por isso que esses princípios, eles vão para a palavra, porque é a palavra que vai convergir todas essas coisas aí, tá? Aí a gente vai fechar aqui hoje com esse outro princípio que fecha essa conta aqui assim: responsabilidade individual diante de Deus, de cada crente. Porque é legal falar de liberdade, né? Mas é uma liberdade com responsabilidade, porque cada um prestará conta de si mesmo a Deus, não é? E aí entra o nosso grande papel, nossa grande responsabilidade de decidir certamente cada decisão, cada princípio, cada entendimento, cada absorção da nossa consciência. Tem um ditado antigo, os mais antigos aí vão se lembrar, que dizia assim: filho de peixe, peixinho é, não é? E filho de crente é crentinho? Não é crentinho. Por quê? Porque o que te torna um crente no Senhor Jesus, aquele que está com Jesus, é a sua consciência, é a sua decisão. É por isso que a gente não força ninguém a nada. E aí, já se batizou? Tá na hora, hein? Vamos lá, tô te esperando lá na classe. Não é assim, não, irmão. Se ele não se decidir, como que eu vou obrigar ele a isso? Calma, deu tudo certo. Então, faço um pouco da medida aqui. Né? Ele que tem que decidir, é uma decisão dele. Jesus não nos obriga a aceitá-lo como Salvador. Lá no jardim haviam 2 árvores lá, gente. Deus não podia ter feito tudo perfeito, né? Podia ter feito assim perfeito, que eu quero dizer assim, nem tem a árvore, nem vai deixar errar. Não, mas o nosso Deus é assim, né? O nosso Deus que nos criou assim. Quer falar? Essa questão aí do Adão e da Eva que você tocou do Éden. Eu estava uma vez debatendo com o pessoal da minha escola, né? O grupinho em frente da escola. Aí a gente estava falando sobre essa questão, tipo, por que no princípio Deus, tipo, não fez, sabe, tudo livre normalmente, tipo, porque ele colocou justamente uma árvore ali falando não coma, justamente nesse sentido de liberdade, porque se ele não fazesse, tipo, colocasse algo do mal, nós seríamos literalmente tipo robôs, tipo, não tem opção. Se a gente não, automaticamente não tem uma opção do bem e do mal, a gente não está tendo uma liberdade, o que o Deus quer para nós. Então, tipo assim, a questão da árvore justamente entra na liberdade. Por exemplo, se não existisse aquela árvore, por exemplo, como eu disse, nós seríamos robôs, basicamente, tipo, você só tem uma única opção, ser bem, ser bom, me servir, acabou, pronto, não tem. Agora ele colocou aquela árvore para quê? Para você ter liberdade, ó, eu tô te dando essa liberdade, não comer esse fruto, mas a liberdade sua escolher. Então, Assim, ó, Deus nos criou para o louvor da sua glória, né? Vamos usar uma outra melhor palavra para entender isso, para o louvor da sua glória? Deus nos criou
para sermos adoradores dele. Mas a adoração não é assim, Flavinha, você vai ser obrigada a me adorar, não é? É algo do legítimo do coração, do espontâneo, da consciência. Você quer, aquilo trabalha todo o seu coração, é um desejo de estar ali, é uma busca por estar ali, um anseio por estar ali, né? Então, isso é algo muito importante para a gente ver. Mas, gente, essa questão da liberdade, ela sempre vem acompanhada da responsabilidade. E uma responsabilidade diante daquilo que a gente escolheu e também respeitando a liberdade, respeitando também a responsabilidade do outro. No Novo Testamento a gente vai ver muita implicação disso, né? E Paulo, eu vou desenvolver um pouco melhor isso, mas a gente precisa trazer esse conceito para nós e entender ele para o outro também. Sandra? Pastor, eu estava pensando aqui, né, o quanto é importante esse princípio. Porque a gente tem que ficar olhando sempre, né? Eu estava aqui enquanto EBD, eu falei, acho que eu vou falar, pastor, para a gente fazer um livrinho de todos esses princípios e no último dia entregar. Porque a gente precisa ficar lembrando disso, né? Porque o nosso eu, às vezes, fala mais forte. E quantas vezes a gente quer impor a nossa opinião, nem falo aqui da igreja, para os nossos filhos, para o cônjuge, né? Para as pessoas do serviço, para quem está próximo, né? E aí a gente tem que sempre lembrar do autocontrole, do domínio próprio, que a gente tem uma opinião coletiva, que é a opinião que está na Bíblia, né? E o quanto a gente precisa ceder isso. E eu vinha hoje conversando com o Eduardo no carro, exatamente isso, né? Nem sabia da aula, falando assim, às vezes a gente tem uma opinião e o outro contraria, a gente não sabe respeitar isso, a gente fica tão magoado, e aquilo a gente fica com aquela resenha, né, mastigando aquilo por tempos. E meu filho sempre fala assim, mãe, não seja um instrumento que, eu não sei, né, os músicos aí me perdoem, aquele instrumento que você bate e fica ressoando. Seja aquele instrumento que, pum, acabou. Não fica remoendo aquilo. E isso é importantíssimo para nós, né, para a gente sair daqui levando isso para o nosso dia a dia. Eu estou respeitando a opinião do outro. Claro que essa opinião tem que estar dentro da palavra, mas eu estou respeitando no meu dia a dia, eu estou sendo um testemunho, eu sou aquela pessoa intransigente, que é o que eu falo tem que ser e pronto, acabou. Como eu estou agindo? Então, é um princípio super importante para a gente pensar nele, né? Sim. E aí a gente precisa sempre ter essa noção também do quê? De lidar bem com a consciência e com a responsabilidade minha e a do outro. O Novo Testamento vai mostrar muito isso para a gente. A gente tem textos de Paulo falando sobre a consciência do outro. E a gente é responsável pela consciência do outro. Porque, geralmente, quando a gente começa a falar e abraçar muita liberdade, a gente ama. Só que daí, às vezes, a gente começa a perder o rumo disso. Ah, é a minha liberdade, então não estou nem aí com ninguém. Mas aí a Bíblia, da qual nós também estamos subordinados, é nosso princípio lá de regra, de fé e prática, vem dizer assim que eu sou responsável pelo meu irmão também. De poupar, de cuidar da consciência dele. Você vai ter textos lá em Romanos, em 1 Coríntios, dizendo assim, olha, se você está mais forte, isso é um outro assunto, é um outro aprofundamento, mas se você está mais forte, você tem que levar em consideração o outro que está mais fraco. Às vezes ele não alcançou um nível de maturidade que você já alcançou, e não é assim, você vai ser um rolo compressor, vai passar por cima dele, sem se importar com ele, mas você vai, por amor, olha como que é a questão que a gente viu lá atrás, por amor, você vai lá, tomar ele pela mão, ajudá-lo, respeitá-lo, acatá-lo. Só que ao mesmo tempo isso também nos imprime o quê? Responsabilidade de fazer o irmão amadurecer. Porque assim, o irmão ele não é muito maduro, eu vou acatar, só que eu não vou mimar ele para sempre. Aquela consciência que às vezes que ele não tem, dizer assim, tadinho, ele pensa assim, vou deixar assim. Então você vai respeitar, mas por que a gente dialoga tanto? Para a gente amadurecer. Então, por exemplo, lá você vai olhar na carta de Paulo aos Gálatas lá, estava acontecendo uns problemas lá que o pessoal não estava respeitando a consciência uns dos outros lá. Lá o problema era o quê? O judaizar, né? O tornar os outros judaizados. E eles estavam meio querendo botar isso goela abaixo de qualquer jeito, e Paulo vai parar aqueles irmãos. Eles eram tão vorazes nisso que eles ficavam até sondando uns aos outros para ver quem era circuncidado ou não. Olha o tamanho da situação. Eles ficavam de olho lá, vamos ficar de olho em todo mundo aí, porque a gente não vai querer perguntar para o pessoal, mas vamos ver aí quem é que está no esquema ou quem não está. E Paulo vem atacar isso também, não é? Então assim, a gente vê assim, respeito à consciência, mas Paulo vai lá ensinar para eles o que eles precisavam amadurecer.
Então, essas duas coisas, gente, elas caminham juntas e a gente precisa, enfim, acatar elas da forma que a gente, enfim, né, deve fazer. Poupando o irmão, cuidando da consciência dele, né, tolerando, andando junto com ele, respeitando o tempo de amadurecimento dele, mas também provendo o ambiente para que ele possa amadurecer. Provendo, oferecendo, se dedicando, falar assim, não, ele está com a mentalidade ainda não amadurecida, mas eu quero que ele seja melhor, eu quero que ele seja mais consciente, que ele entenda de coisas da Bíblia que ele ainda não se aprofundou, e o interesse em tudo isso é legítimo, né? Então, uma liberdade que é disponível para nós, e uma liberdade que é responsável, né? Cuidados que a gente deve ter, né, com relação a essa questão toda aí, desafios nossos para hoje. Às vezes olhar para tudo isso e falar assim, então eu sou livre, então eu vou romper com tudo e com todos, né? Não preciso, não é por aí. Porque a mesma noção de consciência que eu tenho que ter está e caminha junto com a noção do quê? Com o princípio de ter a Bíblia como, né, minha fonte de guia, de fé e prática. E nisso ela vai me estabelecer ao quê? A submissão, por exemplo. A submissão é um princípio bíblico, uma noção bíblica clara. E é assim que a gente se modula conforme o exemplo de Jesus Cristo. Então, não vou romper com todos, não presto contas a ninguém. Desigrejar, a gente viu semana passada, faz parte do ser povo de Deus, ser filho de Deus, estar na igreja, viver a igreja, não é? Porque é ali que a gente vai poder crescer e permitir a outros crescerem por meio das nossas vidas, não é? Se subordinar e viver ali o que cabe a nós, não é? Então a gente precisa se atentar a isso. É uma liberdade que é harmônica com os outros princípios que nem nós já vimos aí, que leva, enfim, essa marca da responsabilidade individual, não é? Caminhando junto com os outros princípios, e tudo isso precisa ser harmônico, precisa acontecer de uma forma verdadeira, para que a gente tenha uma consciência livre, para que a gente amadureça e para a consciência dos outros também, não é? Isso é um grande desafio para nós hoje, porque talvez mais pela outra ponta, porque a gente está num tempo de relativismo moral. Então, assim, o tempo assim, cada um tem a sua verdade, né? E não é por aí, não é por aí. Então, como que a gente lida com isso, né? Há a liberdade, mas há aquilo que é inegociável da parte da Bíblia, daquilo que a Bíblia nos ensina, nos orienta, não é? E que aponta para Deus. Nós precisamos defender o inegociável, não é? E pautados dentro da importância de conhecer a Bíblia, porque é ela que baliza o que é legítimo e o que é ilegítimo. Estava vendo um material muito interessante do Sayão, ele falou assim, hoje em dia a gente está num tempo assim que as pessoas têm uma opinião muito forte, mas o conhecimento é muito fraco, muito raso. Acha porque é um papagaio e está repetindo o que ouviu, não amadurece, não pensa, não cria convicções, e faz parte do nosso ser batista, não para a gente se achar o doutorzão do conhecimento, mas para a gente saber o porquê que a gente crê e como crê. Vocês já perceberam que tudo aquilo que a gente faz aqui na igreja, a gente faz com bastante discurso. Por quê? Para encher o momento, para ficar com blá blá blá? Não, é para criar consciência. Porque o nosso culto ao Senhor é um culto racional, é o culto da mente ligada. A gente tem que se vigiar para não ficar fazendo as coisas no piloto automático. Faz porque faz. Não, batizo porque todo mundo batiza. Não, você tem que batizar. Às vezes tem gente que pode chegar lá para ser batizado porque todo mundo batiza, mas aí quando ele vai lá passar pela classe, ele vai ser exposto a um banho de consciência para provocar ele e dizer assim, isso aqui é sério, isso aqui tem a ver com as suas convicções, isso aqui tem a ver com o que a Bíblia diz. A gente vai viver momentos no culto, a gente traz consciência, a gente discursa sobre as nossas ofertas, a gente vai provocar um cântico para louvor, para adoração, a gente chama atenção dizendo assim, presta atenção no que você está cantando, porque isso aqui é sério. A palavra de Deus o tempo todo, a gente fala, vamos pregar aqui, mas abre a Bíblia, confere aí, navega pela Bíblia, transita pela Bíblia, né? Vem para a IBD, porque na IBD lá a gente tem o campo da resenha. Hoje em dia a IBD, nossa IBD é muito diferente do que outras IBD de outros tempos, né? Porque hoje em dia a gente tem a IBD e os alunos mais participam assim, comentando, né? Antigamente era debate, batista adorava um bom debate, vamos resenhar, vamos viajar, porque daí você apura a convicção, você sai melhor que isso, né?
Mas hoje é o tempo do Google, é o tempo do tudo pronto, é o tempo do me representa. A gente precisa combater a isso. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente precisa respeitar as liberdades, a gente não pode negociar o que é inegociável. Ponto final. E aí você precisa estar ligeiro na Bíblia. Precisa estar com o ouvido tratado para quando você ouvir alguma coisa. Sabe quando você ouve uma coisa e fala assim, nossa, isso aqui é meio estranho, né? Mas quando você ouve um negócio meio estranho, como que muita gente às vezes pensa erradamente? Ah, mas se fulano falou, tá falado, né? Tá pautando o quê? Pela pessoa, ao invés de fazer o quê? Não, deixa eu ver isso aí direito. Porque às vezes você ouviu um negócio meio estranho, você pode chegar no ombro dele e falar assim, ó, como é que é mesmo, irmão, aquilo que você falou para mim ali? Não entendi direito, conta um pouco, fala em mim mais sobre isso. O objetivo não é confrontar ele, fala, o que você falou aí? O objetivo é falar assim, programa antigo de televisão, está certo disso? É isso mesmo? Mas e aquele texto lá? Essa semana eu vi uma mensagem de um pregador dizendo assim, eu defendia muito isso, até que um dia chegou um outro amigo, querido pregador, chegou e falou assim, eu vi você pregando sobre isso lá, é assim mesmo? Tal. Então, mas e aquele outro texto lá? Quer dizer que então... Aí ele falou, deu ruim. Porque é isso que a gente deve cultivar, né? Os grandes princípios, aqui a gente tem umas fontes aí, uma coisa que eu quero também abordar aqui hoje, né? Assim, isso vai nos ajudar, gente, a ser uma igreja sadia, uma igreja consciente, porque não é igreja assim, se o irmão Isaac falou, beleza, se a irmã Olga Teles Diaconisa falou, amém, glória a Deus, se a irmã Elisa assinou embaixo, a gente fechou e está tudo certo. Se o pastor Leandro disse que é isso mesmo, então, gente, a gente tem que criar nossas convicções. A gente precisa aprender também, sermos maduros em diferenciar o quê? Tradição de tradicionalismo, né? Porque o que é a tradição? A tradição é a religião viva dos mortos. Ela é uma religião viva que foi conservada e vai sendo transmitida de geração em geração. Mas o tradicionalismo é uma religião morta dos vivos. Então por isso que a gente precisa saber tudo que a gente faz e por que a gente faz. Porque tem coisas que às vezes a gente vai mudar e vai mudar sem problemas. Por que vai mudar sem problemas? Porque é um hábito, é um costume, tem a ver com o momento da história, mas se precisar mudar, a gente muda. Mas tem coisa que não, tem coisa que a gente não muda. Então, por exemplo, a gente faz aqui hoje, né, no nosso tempo, na nossa época de geração, antes de batizar, a gente faz a classe de batismo, a gente faz ali a profissão de fé, não é? Por que a gente faz isso? Porque isso é bíblico? Está na Bíblia? Alguém já viu na Bíblia isso escrito na Bíblia desse jeitinho? Não, né? Por quê? Porque ao longo dos tempos, preocupados com uma igreja regenerada, uma igreja consciente, convencionou-se que esse era um bom caminho para zelar por isso, e a gente faz isso. Mas se em algum momento isso puder ser melhor e puder ser diferente, pode ser mudado, por que não? Quando o eunuco foi encontrado lá no meio do caminho, o que o apóstolo respondeu para ele? Ele falou assim, não posso te batizar porque você não passou pela classe de batismo, não fez a profissão pública de fé, não posso te batizar. Ele falou isso? Não. Isso aí é o quê? É algo que a gente faz, que a gente cultiva, que tem sua lógica, mas pode ser mudado em algum momento, né? Pode ser mudado, porque afinal de contas isso, né? O que não muda? Não muda a questão de ser algo consciente, de ser algo do que você faz da melhor maneira ali, de sintonia, de querer obedecer a Deus, uma decisão pessoal. A gente faz culto, por exemplo, no domingo. Por quê? Porque o domingo é o dia do Senhor, é o dia sagrado, né? A gente faz no domingo porque desde a igreja primitiva convencionou-se que, sendo o dia da ressurreição, a gente cultuaria no domingo. Mas se muda alguma coisa na conjuntura do país, a gente quiser mudar para o sábado, há algum problema nisso? É um pecadão grave da pesada? Não é. Por quê? Porque se a gente estiver aqui para estar adorando, juntos, ser unidos em espírito e em verdade, é isso que Deus espera de nós. E Ele espera quando a gente está na igreja e quando a gente está em casa também. Então, se for sábado, domingo, na terça, na quarta, na quinta, vai acontecer. Simples assim. Mas o problema é quando o tradicionalismo impregna na gente, não, isso aqui não pode porque foi essa cadeira, né, teve sempre aquela, nunca vai poder sair daqui. Quem disse que não? Para isso a gente precisa dominar as convicções do que a gente faz, porque faz como faz.
Isso vai nos levar a um grau de amadurecimento, vai levar a esse grau de entendimento claro das coisas que a gente faz, porque a gente faz com clareza, com leveza, defendendo o que a gente tem que defender, agindo conscientemente, não é? Agindo com liberdade, mas com responsabilidade. Tem muitas coisas, por exemplo, que eu, por exemplo, como pastor, eu teria às vezes já proposto aos irmãos para mudar, mas eu entendo que há um processo de mudança, de consciência, de diálogo, de troca, não é? Há coisas que às vezes eu acredito que sim, mas a gente, numa resenha em comum, a gente vai entender que não, porque a igreja não é do pastor, simples assim. E o que fizer sentido, olhando focado para Jesus, a gente vai progredir, e o que precisar mudar, focado, olhando para Jesus, a gente vai mudar. A igreja tem que ser leve assim, conscienciosa. Ah, fulano disse, vou confirmar na Bíblia. Ah, fulano destacou, reforça isso lá, aproveita tudo aquilo que ele disse, apurando o que ele colocou. E isso vai ajudar a gente a ser assim, ser crente maduro, sadio, gente que não é levado por qualquer vento de doutrina, gente que não é levado por qualquer informação, por qualquer fala, por qualquer expoente aí da mídia. Tem muita gente que serve de referência para nós, mas a gente não pode perder aonde a gente tem que olhar, como a gente tem que olhar, como a gente tem que fazer todas essas coisas. Porque daí, gente, é um ambiente sadio do qual a igreja vai acontecer. Mudanças podem acontecer se elas não infringirem nossas bases, não é? A gente caminha junto defendendo o que é inegociável, mas com tolerância aos outros, estabelecendo diálogo para conversar, para dialogar, para conversar, para estabelecer os melhores entendimentos que nos farão conscientes do Senhor, apurados, né? E essa é a boa igreja. Mas todos esses dois princípios que a gente viu hoje, tudo isso caminha dentro daquela atmosfera, daquele ambiente que a gente viu dos outros princípios, né? Mas tudo isso vai compor uma igreja conforme a gente deve ser, por raiz, por princípio e na direção do Senhor. Amém? Algum comentário, alguma colocação? Diga, Josi. Chegando no microfone. Eu já falo alto. Então, é nessa linhagem que você está pregando, falando de esses conhecimentos todos, né? Então, o que a gente vê sobre ser manipulado pelas pessoas? Eu já vi muito comentário de pessoas que falam assim, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Então, por que a Bíblia fala que Deus mudou a sorte de Jonas, Deus restaurou a sorte de Sião? Então, são frases ditas por algum pregador e vai todo mundo levado por aquele vento de uma frase. Se a Bíblia diz que existe, que Deus mudou a sorte de Jonas, o Senhor diz que Deus restaurou a sorte de Sião e estamos como quem sonha. Então, por que tem isso? Que eles falam isso, nunca foi sorte, sempre foi Deus. É isso que eu gostaria de entender. Tem isso na Bíblia? Não tem. O problema é que a gente vem de uma realidade social muito sincrética. Então a gente mistura muito um monte de coisa e sai um sopão bom lá e tem umas palavras-chave do reino de Deus. Ô, glória! Tem irmão que assim, tem palavra do reino de Deus, a bota a fé que é do Senhor. Rafa estava pregando aqui ontem falando nisso. Assim, o que faz a nossa atitude de ser do Senhor, de ser do reino, de frutificar do reino, tem a ver com a nossa essência daquilo que a gente produz, se vem do reino de Deus ou não. Não tem a ver com as palavras que a gente diz, porque afirmar coisas todo mundo pode afirmar. Todo mundo pode. E aí o pessoal mistura ditado popular com ideia de outras religiões, com mantra, com um monte de coisa, sai de tudo aí, não é? Mas assim, olha, o que a gente deve saber é que o quê? Nossa fé, nossa certeza está no Senhor, né? É Ele que determina o nosso caminho, é Ele que, estando nele, Ele vai orientar toda a nossa vida e vai dar o rumo que a gente precisa, né? Mas isso é muito fundamental. Eu já vi uns irmãos, eu conheço uns irmãos que assim, tem palavras-chave da Bíblia ali, meu Deus do céu, já, né? A pessoa se falou que é da igreja, é cristão, nossa, já mudou de patamar. Quando fala que é do reino de Deus, aí que você tem que ficar de olho arregalado mesmo, porque daí você tem que ir pelos frutos votar para ver se é genuíno ou se não é, né? Diga, Clarice. Pastor, não é porque não está na Bíblia não é bom.
né? A questão da aula hoje fala sobre isso, é liberdade. Você tem que ter essa liberdade de consciência para analisar. Não é porque uma coisa não está na Bíblia que ela não é boa. Essa frase, por exemplo, ela não é ruim. Não está na Bíblia, mas não é uma frase ruim. É porque, assim, Agostinho que fala, né? Agostinho falou assim, toda verdade é verdade de Deus, né? A gente tem um mundo que é todo criação de Deus e tem muita coisa que, assim, às vezes a gente não vai encontrar dentro de uma formulação bíblica, mas a gente precisa tomar muito cuidado com essas frases de internet, essas coisas, porque às vezes são coisas que podem ter um certo sentido, mas às vezes não são constatáveis, prováveis de outros âmbitos, né? Mas provai todas as coisas e vejam o que é bom, ponham à prova, né? Quando a gente fala de tradição, tradicionalismo, frases prontas, exige muito de cada um, acho que se desarmar e viver a verdade. Por exemplo, quando a gente fala de tradição, tradicionalismo, se a gente muda alguma coisa que todo mundo está acostumado, por exemplo, ao invés de fazer a ceia do Senhor no primeiro domingo à noite e fazer a ceia do Senhor na EBD qualquer dia, qual que é a diferença? Né? Não tem nenhuma diferença disso, mas isso vai mexer com o coração de muitas pessoas, vai ter a religiosidade, vai ter bastante coisas que vão ser confrontadas aí que vai fazer com que as pessoas se magoem e quando a gente volta a estudar sobre os princípios, sobre a palavra, sobre o que realmente a gente tem que seguir, a gente tem que estar com o coração aberto, com a consciência para a gente verificar o que nós estamos fazendo, o que é tradição, o que é tradicionalismo, o que é verdade, e buscar sempre fazer a vontade de Deus, estudar, questionar, fazer as coisas de acordo com o que Deus quer que a gente faça, não de acordo com o que a gente acha que é certo, porque a nossa vontade não tem nada de bom. Porque foi o grande problema dos fariseus, né? Os caras, eles estavam tão entupidos de conceitos e tudo mais, que quando veio o novo da parte de Deus para eles não estavam prontos para absorver, prontos para receber. O próprio Pedro, né, em Atos, mostra muito essa ruptura dele de um estado a outro, mas para isso a gente precisa estar com o coração moldado, um coração pronto para reflexão. O problema é que hoje em dia as pessoas não querem pensar. Né? As pessoas querem as coisas prontas, quer alguém pensando por elas, quer uma doutrina, uma ideia, alguém que já amadureceu tudo ali. E tudo deve ser passível da nossa reflexão, do nosso colocar diante do Senhor, do pedido ao Senhor, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine para a compreensão das Escrituras. A gente pode ter outras referências, autores, ideias, pôr tudo à prova, mas o Espírito nos dirige às verdades cristalinas de Deus. E aí é assim que a gente vai caminhando, se aperfeiçoando em tudo aquilo que o Senhor tem e quer para nós. Amém? Vamos ficar em pé. Domingo que vem tem mais. E, gente, não percam, porque a ideia ela é crescente. Então, os princípios eles vão fazendo base para os outros e tem muita coisa legal ainda para a gente aproveitar e usufruir aí da nossa EBD, tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo que o Senhor nos permitiu ter aqui nessa manhã. E abençoe as nossas vidas, abençoe a nossa igreja. Que a gente seja, ó Pai, um povo de consciência, um povo de liberdade, mas da liberdade em Cristo. Uma liberdade que está submissa a Jesus Cristo, uma liberdade moldada, esculpida pela palavra de Deus, uma liberdade que é cercada, revestida pela responsabilidade que nós devemos ter sobre nós mesmos para com os nossos atos, escolhas, opiniões, aquilo que a gente amadurece, mas também com relação com os quais a gente convive, que a gente tem os nossos relacionamentos, que a gente seja cada vez mais como o Senhor quer que a gente seja, Pai. Que a gente tenha um coração moldável, ensinável, Pai. Que a gente se dedique à Tua Palavra para aprofundar em conhecê-la, em dominar, em transitar por ela e assim ser nutrido pela verdade que liberta, Pai. E assim a gente vai ser uma igreja sadia, como o Senhor quer que a gente seja. Uma igreja que se submeta a Jesus, focada em Jesus o tempo todo. Uma igreja que
não se rende, Senhor Deus, a nenhum tipo de interesse, hegemonia, poder, grupo, manipulação de qualquer ordem, natureza. A gente vai estar, ó Pai, aperfeiçoados, ó Pai, no Senhor, buscando o caminho do Senhor para todos nós. Então que assim seja, que a gente nutra uma boa consciência, mas uma consciência que seja totalmente submissa ao Senhor, e a gente viva um crescimento, ó Pai, que o Senhor tem, que a gente deva viver na realidade da igreja. Tudo isso seja realidade nas nossas vidas, ó Pai. É assim que nós oramos. Faça-nos livres e responsáveis na Tua presença, submissos a Ti o tempo todo. É assim que nós oramos. E nos dê um ótimo domingo na Tua presença. Nós assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até a noite.